Mais um programa do Paulinho. E hoje eu vim aqui com patrocínio mais uma vez da Texas Farm e também Ramalho Papéis aqui de Apucarana. Mais uma vez convido todos vocês, gente, dá uma passadinha lá, vamos conhecer. E vamos lá, hein? Hoje sem perder tempo nem nada. Vou trazer matérias aqui para vocês extremamente curiosas. Começando com a número 1, meu produtor, vamos lá. Família interdita idoso que mandou um dinheirinho aqui para namorada de... olha só que engraçado, gente. A família de um idoso de 84 anos, embasada no previsto no artigo 747 do Código de Processo Civil, acionaram o Poder Judiciário para interditar o pai. E olha só, foi pelo fato dele ter transferido R$190 mil via Pix para a namorada dele. Isso mesmo, uma moça de 34 anos. Os depósitos, segundo os autos, foram feitos na conta da filha dessa mulher, entre março e julho de 2023. Segundo o processo, no qual os filhos pediram a interdição do pai, o idoso, que é um servidor aposentado da Câmara dos Deputados, pegou 3 empréstimos consignados, que juntos somam prestações mensais de R$8,3 mil por mês. Além do que, o aposentado também fez compra de 27 mil no cartão de crédito, depois que começou a se relacionar com essa mulher. A família alegou então, no processo judicial, que a namorada do pai tem causado grande abalo financeiro na vida dele. Assim, a vara de família deferiu, ou seja, aceitou o pedido dos 3 filhos do idoso para interditá-lo. Agora, qualquer ato relacionado ao patrimônio dele deverá ser feito com a anuência de um dos herdeiros. O Ministério Público também se posicionou a favor da interdição. Lembrando, hein, gente, havendo prova suficiente de que o idoso não está tomando decisões coerentes, a ação pode ser ingressada no juízo, mesmo sem a necessidade de um laudo médico, o qual é necessário, porém não obrigatório, galera. Olha só, hein? Então você aí, senhorzinho, senhorinha, tá vendo que não tá conseguindo tomar conta aí das suas obrigações? Vai lá, converse com os filhos, converse com seus pais, seus avós, gente, para evitar essa situação aí, né? Será que essa moça tem culpa? Será que realmente está delapidando o bem do senhor que durou a vida inteira aí para conquistar? Fica aí a orientação para vocês, né? Cuidado, hein, gente? Vamos lá, hein? Seguindo, produtor, matéria 2, hein? Olha só, uma coisa que vem acontecendo muito, gente. O rapaz briga com a esposa, violenta, agride psicologicamente e depois reata um relacionamento. Olha só, decisão recente agora do STF entende que o consentimento da vítima não caracteriza descumprimento da decisão judicial, né? Pois bem, vamos lá, ó. O fato é que, assim como entende o Instituto da Maria da Penha, o fato é que as agressões vivenciadas nas relações íntimas tendem a seguir um ciclo que se repete constantemente, tá? Geralmente em escalando em velocidade e intensidade. Costuma-se dividir esse ciclo em 3 fases. Vamos lá, ó. Na primeira fase, percebe um aumento na tensão, o agressor mostra-se cada vez mais irritado e intolerante, passa a ter acesso de raiva, faz ameaças, quebra coisas. No auge dessa tensão, inclui um episódio de violência contra a mulher, seja ela física, moral ou psicológica. Nessa segunda fase, a mulher tende a buscar ajuda, a denunciar, a pedir medida protetiva de urgência e a se afastar do agressor. Entretanto, gente, olha só, após o rompante violento, o agressor tende a se arrepender, iniciando assim a terceira fase, tá bom? Fase do ciclo, a lua de mel. São pedidos de desculpas, gestos amorosos, promessas de que a violência jamais se repetirá. De tudo vai mudar. Há apelo aos filhos, apelo à família, à instabilidade e muitas vezes à reconciliação. Ocorre que essa reconciliação em geral se dá às margens do sistema da persecução penal, melhor dizendo. Raros são os episódios em que essa mulher comunica à delegacia de polícia ou ao Poder Judiciário que voltou a se relacionar com o agressor. De modo que a convivência existe ao mesmo tempo em que ainda vigem as medidas protetivas de urgência, o que pode ocasionar prisão do então agressor. Diante desse tipo de caso, gente, a fim de evitar uma prisão injusta, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, aquela prevista no artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. Segundo o colegiado, com consentimento, a conduta do réu se torna atípica, ou seja, ele não está cometendo um crime. Não se enquadra na capitulação penal trazida pela Lei Maria da Penha.
O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao confirmar a decisão que absolveu um réu do crime de violação de medida protetiva adotada em favor de sua mãe, após a genitora tê-lo autorizado a morar no mesmo lote que ela, mas em casas distintas. Então, fica a dica para vocês aí, gente. Situação de violência doméstica, situação de agressão, fez a medida protetiva? Por favor, gente, se reatar um relacionamento, vá até a delegacia de polícia, vá até a promotoria de justiça, informe essa situação, para que não ocorra o quê? A prisão do seu marido aí. Você tem o direito de reatar o relacionamento e agir da maneira que você entender melhor. Porém, fica aí a dica para que assim, não tumultue o poder judiciário e também não cause aí uma justa prisão do pai dos seus filhos e do seu convivente, tá? Seguindo nessa linha também aí, olha só que legal essa nova lei para vocês mulheres. Nova lei, ela garante auxílio aluguel à vítima de violência doméstica. Isso mesmo, veja que interessante, gente. O governo federal sancionou a lei 14.674 de 2023, tá bom? Que prevê a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica. A norma foi publicada agora, recente, nessa sexta-feira, agora dia 15 de setembro, no Diário Oficial da União. A lei resultou do projeto de lei lá de 2020, aprovado pelo Senado em agosto, que inclui auxílio aluguel no rol das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. De acordo com a lei, o pagamento do auxílio aluguel deve ser concedido por um juiz. O benefício vale para mulheres afastadas do lar em situação de vulnerabilidade, ou seja, social e também econômica, o qual será financiado pelos estados e municípios, tá bom? Com recursos originalmente destinados à assistência social para as pessoas em que vivem de situação de vulnerabilidade temporária, tá bom? O fato é que os estudos apontam, gente, que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Em mais de 80% dos casos, o responsável é o marido, o namorado ou o ex-parceiro, que também, covardemente, se aproveitam da dependência financeira da vítima, tá bom? Que faz saber que o Congresso Nacional decretou e sancionou a seguinte lei. Vamos lá, ó, artigo 1º da Lei 11.340. Vamos lá. Da Lei Maria da Penha. Passa a vigorar com o seguinte inciso, abre aspas. Conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Olha que lei importante, gente, acaba de ser sancionada. Quantas mulheres não se sujeitam a situações humilhantes, degradantes, por não possuírem condições de saírem de suas casas, normalmente com os filhos menores de idade. Agora, isso se encerra. Você, mulher, olha bem, gente, você, mulher, que sofre abusos constantes, seja ele psicológico ou físico, denuncie esse covarde e solicite esse novo direito garantido a vocês. Não permitam que o pior aconteça. Começa com ameaça, depois vem a agressão e você pode ser vítima aí de um feminicídio. Então, lei muito importante, o governo federal acertadamente sancionou essa lei, com certeza vai aí favorecer muito a mulherada aí que vem sofrendo aí esses tipos de covardia. Então fica aqui a minha sugestão, gente, não permitam, procurem seus direitos, saibam, procurem saber quais são os seus direitos e suas obrigações para que vocês sempre estejam amparados pela lei. E aqui, no programa do Paulinho, com certeza sempre farei o possível para trazer o maior número de informações possíveis. Essas matérias não têm um cunho apenas de tratar aqui de matéria sensacionalista, não é isso, gente. Eu trago essas matérias justamente que informam vocês para vocês saberem aí um pouquinho mais sobre o direito num todo aqui na cidade de Apucarana e também em todo o Brasil, tá bom? Seguindo agora, gente, agora vai para os meus queridos professores, essa matéria extremamente interessante. Saibam que eu tenho imenso carinho e tudo que eu tenho até hoje eu devo aos meus queridos professores, desde lá do primário até a minha faculdade e pós-graduação. Vamos lá, olha só, o piso salarial de professores, em julgamento encerrado agora dia 11, tá bom? De setembro também, o Supremo Tribunal Federal confirmou a plena vigência da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério, tá bom? É uma lei de 11.738 de 2008, tá bom? E da fórmula de cálculo do reajuste,
Com isso, não há mais justificativa para que seja estados ou municípios se recusem a pagar o piso salarial, que hoje a média é de mais de R$ 4.420, tá bom? Para a jornada de trabalho de 40 horas semanais. No Paraná, essa decisão deve ter impacto nos municípios que se recusam a aplicar o reajuste do piso. Tomar vergonha na cara aí, né, representantes municipais? Estaduais, vamos pagar os professores aí, que é graças a eles que nós se tornamos profissionais em qualquer área que a gente escolhe, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, ó. A Secretaria de Assuntos Municipais, da APP, né, que é o sindicato, ele indica a retomada das negociações com a prefeitura para o cumprimento da lei. A partir dessa decisão, então, o STF torna que todas as liminares concedidas em favor dos municípios que suspenderam o reajuste do piso salarial profissional do magistério devem ser paulatinamente revogadas. Ou seja, gente, para vocês entenderem aqui, eu vou dar uma pausa. Paulatinamente, o que acontece? Foi decretado para fazer o reajuste. Alguns municípios e estados recorreram dessa decisão. Então o STF veio e falou assim, chega, agora vocês vão ter que cumprir exatamente isso que nós estamos falando. Então, assim, uma grande vitória, uma grande decisão pelo tão criticado STF. Aqui, mais uma vez, acertadamente, julgou a favor dos nossos queridos professores. Registra-se, assim, a nota enviada pela Secretaria aos núcleos sindicais da APP. A decisão do STF, ela é definitiva, tá, gente? Não cabe mais recurso. E foi por unanimidade na noite de segunda-feira, dia 11, onde os 11 ministros rejeitaram os embargos de declaração aí do governo do Rio Grande do Sul, para ser mais exato, e ratificaram o artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738 de 2008, que fixa o mecanismo de cálculo e diz que a atualização salarial será divulgada anualmente pelo Ministério da Educação. Então, queridos professores, fique aqui os meus parabéns a todos vocês, o meu carinho e a minha total admiração. Seja você professor do primário, do ensino médio ou de faculdades, pós-graduações. O imenso carinho e respeito que eu tenho por vocês, eu levarei pelo resto da minha vida. Profissão essa honrosa e de muita importância para qualquer sociedade. Agora, gente, vou tomar uma aguinha. Fique aí com a palavrinha dos nossos queridos patrocinadores. A Ramalho Papéis tem como seu forte o compromisso com o meio ambiente, buscando alternativas sustentáveis em embalagens com atitudes positivas de preservação ao meio ambiente, produzindo produtos ecologicamente sustentáveis e biodegradáveis, buscando excelência em embalagens e ondulados. A empresa produz embalagens e papel ondulados com qualidade e compromisso com nossos clientes. Acesse nosso site www.ramalhopapéis.com.br. Estamos na Avenida Cardeal Goiás 96, Parque Industrial Alto da Boa Vista, Arapongas. Ramalho Papéis. O nosso papel é proteger. Voltei aqui, galera. Olha só, hein? Agora, vamos lá. Olha essa matéria que interessante, hein? O direito de receber pensão alimentícia se extingue, ou seja, encerra com a maioridade do filho? Qual a resposta que vocês me dariam, hein? A resposta é não. Ou seja, a pensão alimentícia, ela não cessa automaticamente com a maioridade do filho. O fato é que a partir do momento em que o filho alcança a maioridade civil, a obrigação alimentar que antes era devida em razão do poder familiar, passa a ser devida em razão do dever de solidariedade, que resulta na relação de parentesco, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É pacífica, gente, quanto ao tema, tá? E possui entendimento consolidado, no sentido de que o advento da maioridade civil não é capaz, por si só, de extinguir o direito ao recebimento da pensão alimentícia. Tendo em vista que o fim da obrigação alimentar, ela está condicionado não à idade do alimentado,
mas sim a desnecessidade em percebê-los. O que o entendimento do tribunal diz que só é possível por decisão judicial, mediante, claro, o contraditório, a ampla defesa, ainda que nos próprios autos, tá bom? Isso quer dizer que a partir do momento em que seu filho ele completa 18 anos, passa a ter o dever legal de provar a sua real necessidade em continuar a receber os alimentos, seja por não conseguir prover o seu sustento de forma independente ou por se encontrar matriculado em instituição de ensino superior ou técnico profissionalizante. Muito embora os alimentos possam ser devidos aos filhos maiores de 18 anos, em decorrência do dever de estímulo, à formação educacional e profissional, porém, essa qualificação profissional dos filhos não pode ser imposta aos pais de forma eterna, sob pena de submeter o instituto da obrigação alimentar, oriunda aí das relações de parentesco, e estimular o quê? O filho à ociosidade, ou seja, tornar um filho mais preguiçoso, já vai ter um dinheirinho, Ou seja, o dever de prestar alimentos também se encerra quando concluir o curso superior ou técnico, pois passa a ter meios de prover o seu próprio sustento de forma independente, sendo que os sonhos particulares de cada um, como mestrado, doutorado e as mais variadas especializações, e que existem no mercado, devem ser custeadas através de recursos obtidos pelo próprio filho ou filha, com o exercício da sua profissão escolhida, a qual se graduou, pois a obrigação de alimentar, oriunda das relações de parentesco, não pode ser eterna e tem por objetivo tão só preservar as condições mínimas de sobrevivência do seu filho do alimentado. De qualquer forma, é o que sempre eu digo aqui no programa, o bom senso deve sempre prevalecer, pois antes de pensarmos nas nossas obrigações legais, temos que refletir em nossa mente nossas obrigações morais. O filho continuará sendo seu filho, o seu pai continuará sendo o seu pai, Então, na medida do possível, se ajudem. Porque o dever de alimentar, não cabe só o pai ao filho, tá bom? Mas cabe também o filho ao pai. E na ausência desse, como disse no outro programa, assiste lá. Vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho, canal 38, e veja os outros programas e o penúltimo episódio que eu gravei, onde eu deixei muito claro essa obrigação que não fica só aos pais, mas também aos irmãos, tios, avós. Então, vai lá, dá uma olhadinha lá que é muito importante essa informação também. Vamos lá, seguindo aqui, olha só, decisão recente também, tá bom? O crime de abuso, tá? Ele é reconhecido, melhor dizendo, mesmo com a aceitação e anuência da vítima menor de 14 anos, Olha essa matéria aqui. O eventual consentimento de vítima menor de 14 anos é irrelevante, pois é uma criança. E mesmo que exista, não anula a prática do crime de estupro. A decisão reafirmou a jurisprudência do tribunal, que confirmou o conteúdo da súmula 593 do STF, que diz assim, abre aspas, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual, antes ou depois, ou a existência de qualquer tipo de relacionamento amoroso com a tá? Então, fecho aspas aqui. Com esse entendimento, galera, o Superior Tribunal de Justiça seguiu o entendimento do Ministério Público Federal acertadamente, tá bom? E anulou a sentença do Tribunal de Justiça e condenou um homem por abuso de vulnerável, pois conforme consta nos autos, teve relacionamento com uma adolescente, olha só que sacanagem, de 13 anos, após ter oferecido, consentido e disponibilizado bebida alcoólica a ela. Ou seja, mais um crime aí, Causando embriaguez a ela e tirando a capacidade dessa criança de resistência e discernimento. O homem, por incrível que pareça, havia sido absolvido pelo Tribunal de Justiça, com base na retirada da presunção de violência do Código Penal, a partir da entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009. Para o tribunal, o artigo 217-A, que tipifica o crime de estupro de vulnerável, pode ser relativizado a partir das condições reais da vítima, por entender e o caráter das relações sexuais e de se orientar de acordo com o entendimento. O Ministério Público emitiu parecer contra a decisão e esclareceu que a jurisprudência do STJ é sistemática quanto à impossibilidade de relativizar a presunção da violência no estupro de vulnerável.
O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, seguiu o entendimento e a pena foi fixada em 8 anos de reclusão. Olha só, e aí, o que vocês pensam a esse respeito? Vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho.canal 38. Deixe seus comentários, sua opinião a respeito aí desse tipo de caso que causa geralmente muita... a gente fica até agoniado de falar nesse tipo de assunto. Mas é importante que todos saibam para que depois não aleguem que não tenham conhecimento sobre essa lei tão importante também instituída em nosso Estado brasileiro. Tá bom? Vamos lá! Mais uma aqui, hein? Agora é para você devedor, hein, galera? Olha só, pare com isso, gente. Se você se obrigou, cumpra o seu dever, tá bom? Vamos lá, ó. Mais uma vez, o Poder Judiciário tem bloqueado CNH e passaporte de devedores, tá bom? O Poder Judiciário determinou o bloqueio da CNH e do passaporte de um devedor. O magistrado considerou que a medida não se afigura gravosa porque não há provas de que o executado seja motorista profissional, que retira o seu sustento na família, da sua família, na condução de veículo, tá bom? Nesses casos a gente não pode bloquear. A decisão ajusta o entendimento adotado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, pois a Suprema Corte ela reconheceu a constitucionalidade, ou seja, a legalidade da apreensão da CNH e do passaporte de inadimplentes para garantir o cumprimento da ordem judicial. O fato é que o artigo 139, salvo engano, inciso 4º do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz, vamos lá, abre aspas, gente, ó, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Aqui eu faço uma pausa para vocês. O que quer dizer tudo esse textão? Vai ser tomado todas as medidas legais. Uma vez o cara não garantindo o pagamento, vai ser tomado outras medidas mais firmes. Prender CNH, prender passaporte, cartão de crédito, Vamos lá. Inclusive, olha só, nessas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, o pagamento em dinheiro, o magistrado também executou o pedido de bloqueio do passaporte desse devedor, para evitar possíveis gastos desnecessários. Porque assim, gente, mais uma pausinha aqui, olha só. Vocês, se não tá conseguindo pagar suas contas, você vai viajar? Ah, pelo amor de Deus, gente? Aí não dá, Aí não dá, Tenha santa paciência, Vamos lá. Nesse presente caso, tá bom? Recente também, decisão agora de setembro, se a parte tem condições de viajar ao exterior de lazer, foi esse o entendimento do juiz, ele deve antes quitar total ou parcialmente o seu débito, a indicar lealdade processual. Eventualmente, caso demonstrado aí a necessidade, como no caso de viagem a trabalho ou para tratamento de saúde, a decisão poderá ser revista, tá bom? Então assim, agora recentemente, deferiu o pedido, oficiou o Detran, oficiou a Polícia Federal para bloquear os documentos. A decisão, ela se deu após a Justiça não encontrar bens ligados ao réu, E no comportamento do devedor, que não se apresentou nesse caso a intenção alguma de cumprir com sua obrigação. É isso aí, galera. O Poder Judiciário não está perdoando. Se você possui uma dívida, vá lá, realize o pagamento ou busque fazer um acordo, mas cumpra com sua obrigação. Nunca se esqueça, gente, de que o credor, ou seja, aquele que você deve, seja a loja, seja o que for, também possui uma família, ele também possui filhos para criar, contas para pagar e funcionários que precisam receber ali, tá bom? A sua desonestidade pode acarretar, gente, imensos prejuízos ao número grande de pessoas, gente. Então vamos lá. Se a empresa, você está devendo, não é para a empresa apenas, a empresa tem um sócio, ela tem um proprietário que vive exclusivamente dos rendimentos de sua empresa. E não se esqueçam, gente, quase 6 meses de trabalho árduo de um empresário, fica tudo para o governo, tá bom? Então assim, pense nisso antes de tentar dar o golpe aí, independente do valor que você se obrigar aí a pagar, pague, gente. Isso é muito saudável para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Olha só, gente, agora é um assunto muito delicado, E assim, devemos coibir veementemente e trazer sempre à tona quando isso acontecer. Olha só, um idoso, ele foi obrigado a pagar uma indenização a uma pessoa de pele negra, tá bom? Pelo fato do seguinte, olha só, hoje em dia, a discriminação racial é tão comum que chega a ser invisível para quem não é vítima.
Abolimos a escravidão física, os chicotes, os troncos, os grilhões e demais instrumentos de tortura, mas ainda mantemos viva na mente a escravidão do preconceito, repetida por séculos. As condutas racistas podem ser definidas como um sentimento de superioridade biológica, cultural, moral de determinada raça, povo ou grupo social considerado como raça. São manifestações, gente, da crença na existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. Essa convicção, ela já foi utilizada, a gente sabe disso no passado, para justificar a escravidão, o domínio de alguns povos sobre outros, os genocídios e um dos maiores crimes contra a humanidade, o nazismo. Mas mesmo em pleno século XXI, com tantas leis criminalizando condutas racistas, engana-se quem pensa que não ocorrem atos discriminatórios e preconceituosos, ainda que velados. E as principais vítimas são, sim, as pessoas da raça negra. Não diferente a injúria racial, que se refere às ofensas dirigidas à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa com deficiência ou idosa. Assim, o Tribunal de Justiça, gente, ele confirmou uma sentença que condenou um homem a indenizar uma atendente, veja só, de um hospital, tá bom? No município, por injúria racial. A vítima receberá R$10 mil a título de dano moral. A situação que levou à condenação foi quando o homem ficou irritado ao constatar que um exame realizado por sua esposa, ele não estava pronto para entrega. Com o fato, esse idoso então passou a ofender a profissional que o atendeu, com expressões referentes à sua raça, ela é pessoa negra. Em sua defesa, o réu, além de alegar e não se recordar das supostas ofensas proferidas, sustentou que é pessoa idosa, acometida de diversos problemas de saúde e que vem, em razão disso, por diversas vezes apresentando um comportamento irritado e agressivo, com coisa que justificasse, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas essa sentença, inicialmente, ela destacou que as injúrias foram proferidas em local público, testemunhadas por várias pessoas e que todas corroboraram, ou seja, confirmaram a versão da vítima. Portanto, o dano moral mostrou-se evidente no caso concreto, já que a dor da humilhação ela é psíquica e, em caso, revela a discriminação pela cor da pele. Talvez a mais odiosa forma de segregação social historicamente existente, que deve ser, como eu disse, veementemente reprovada pelo direito e pela sociedade. Com esse entendimento, foi sancionada também, gente, a Lei 14.532, salvo engano, de 2023, tá bom? Foi promulgada e sancionada agora em janeiro, que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Ela prevê no seu artigo 2º que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou precedência nacional, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, sendo que em seu parágrafo único ela diz que a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Ou seja, uma pausinha para vocês entenderem o que está acontecendo. Se você praticar esse crime de injúria com mais um amigo, com mais de 2 pessoas, vai aumentar a sua pena, tá bom? Então de 2 a 5, vai passar de 5 anos e você vai se lascar, tá bom? Vamos combater isso, gente. O que é isso? Em pleno século XXI é um absurdo. Vamos lá. E ainda, se o crime for cometido, olha só, no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, a lei determina que, além da pena de reclusão, essa pessoa ela vai ser proibida de frequentar por 3 anos locais destinados às práticas acima narradas. Por isso, meus queridos amigos, não se esqueça, a cor dos ossos ou do sangue são iguais em todos e quaisquer seres humanos. Que essa cegueira do preconceito não assombre as suas almas. Vamos parar com isso. O que é isso, gente? Somos seres pensantes, somos seres que buscamos evoluir e evoluímos muito desde o nosso passado. Então, assim, permitir isso ou praticar esse tipo de ato é ignóbil, é covarde, é vil. Então, fique aqui a minha mais profunda e veemente reprovação a esse tipo de atos. Porque aquele que não possui, não é vítima, não tem uma pele
morena, assim também como a minha. Inúmeros foram os casos, gente, que sofri sim preconceito. Porém, não me deixou abalar, porque justamente é assim que a gente combate também esse tipo de coisa. E aquele que se arriscar a praticar esse tipo de ato na minha presença, vai responder criminalmente por esse ato, que com toda certeza eu não permitirei e não ficarei inerte ao testemunhar também essa situação. Tá bom? Assim encerro mais um episódio aqui do programa do Paulinho, com patrocínio inevitável dos meus amigos Texas Farm, também Ramalho Papéis, e aí com uma beirinha aí de uma parceria nova que estamos criando aí com a empresa iHard aqui de Apucarana. Fique aqui com o meu mais sincero voto de bênçãos, prosperidade e sucesso para cada um de vocês. Um forte abraço aqui do Paulinho e até uma próxima.